liberta e salva. Então eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. O salve dos irmãos com a paz de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. A glória de Deus. Antes de mais nada, antes de nós começarmos, propriamente dito, eu quero pontuar aqui algumas coisas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, nosso Pai. Também quero agradecer ao nosso pastor Wilson por conceder essa oportunidade, confiança. E também quero agradecer a todos vocês que aqui estão, porque sem vocês isso não seria possível. Então vamos dar uma salva de palmas para nós. Glória a Deus. Obrigado a Senhor. Irmãos, qual é a proposta, qual é o propósito desta aula? O propósito desta aula é trazer luz. Eu poderia muito bem pegar como o pastor bem mencionou esses dias, uma revistinha da CPAD, ali no Belém, e comprar. São muito boas. Inclusive eu tinha um monte em casa, eu dei muita aula assim, da CPAD. Só que a CPAD, eles trabalham por temas, né? Qual vai ser o tema? Vai ser um tema. E ali ele vai desenvolver aquele tema e mostrando à luz da palavra, né? O que tem ali. Porém, a minha visão é diferente. Eu quero trazer para vocês aqui uma panorâmica do Gênesis ao Apocalipse. Porque toda base tem um começo. E a gente tem que começar, né, da base. Então eu coloquei aqui no Gênesis, a gente vai estudar aqui o Gênesis, né, o Êxodo e Levítico. E as outras os dois livros. Esse aqui é um pouquinho mais demorado, porque eu quero explicar algumas coisas aqui, mas os outros é mais rápido. Então, antes de nós começarmos, eu quero dizer o seguinte: a Bíblia na qual nós conhecemos, ela não veio assim nesse formato, né? Não veio organizada assim, não veio com capa, não veio com capítulo, nem com versículo. A Bíblia, ela demorou entre 1500 e 1600 anos para ser compilada. E os primeiros escritos datam de 1500 antes de Jesus Cristo, antes de Cristo. E o último data de 100 a 150 anos depois de Cristo, fechando com João o Apóstolo, onde se fecha o cânon bíblico, né? Então, houve um tempo para isso ficar pronto. Houve um tempo para que isso pudesse chegar até nós. Muitos estudiosos, né, foram colocando, e um capítulo e um versículo para que nós possamos nos situar. Você imagina se hoje não tivesse capítulo nem versículo, irmão? Se a gente já não acha que tem um capítulo e um versículo, imagina a Bíblia sem nada. Você achar o que está lá, né, escrito tal passagem. Então isso é para nos situar. E primeiro, era escrito em papiro, que era feito, né, de uma planta. Depois passou para o pergaminho. O pergaminho já é o couro. Por isso que os achados, eles são achados em pergaminho. Por isso que durou esse tempo todo. Porque o couro dura mais que, no caso, o papel, o papiro, né? E por fim o papel, que ele é feito o quê? Do eucalipto, de outras madeiras, né? Então hoje nós temos a Bíblia aqui. Pois bem, irmãos, isso é só para a gente começar. A antiga aliança, pode anotar aí, pega uma caneta e um papel. Ele tem 39 livros, seria o Antigo Testamento que a gente fala, né? E a Nova Aliança, que é o Novo Testamento, tem 27 livros, totalizando 66 livros, tá? Embora, irmãos, existam outras escrituras que não estão aqui, né? Porque eles fizeram lá o
o concílio e fala, não, vai entrar esses aqui que são livros inspirados, considerados inspirados, né? Mas existem outras, mais de 100, 200, 300 escrituras, né? A Igreja Católica, ela se utiliza de outras escrituras, como o livro de Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, são livros históricos, tá? Só para a gente entender, tá bom? Então aqui, eu quero já começar aqui com, alguém abra aí Gênesis primeiro, por favor. Aleluia. Alguém pode ler? Pode ler, irmão? Então? Pode ser o primeiro. A criação do céu e da terra, e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aleluia. Então aqui a gente começa com Gênesis 1. A minha Bíblia, ela diz assim, em um princípio. Isso é só para a gente uma curiosidade, tá, irmãos? Não está errado no princípio, porém, para a gente saber a grandeza de Deus, olha só. Quando fala em um princípio, teria havido outros princípios, porque se fala assim, no princípio, está se falando qual princípio? O princípio da terra, sim ou não? Mas a minha Bíblia fala assim, em um princípio. Por quê? Tem um livro que eu li que fala assim, que Deus, antes de criar a eternidade, Ele tinha vivido uma eternidade. Olha o poder de Deus, irmão. Os irmãos entenderam? Porque Ele não é o Pai da eternidade. Quem criou a eternidade? Deus criou a eternidade. Só que fala assim, que antes dele criar a eternidade, Ele tinha vivido uma eternidade. Consegue mensurar isso, irmão? Isso não cabe na nossa... O que a gente conhece é o que está escrito de Gênesis para cá, mas o que para lá. Não cabe a nós, porque está escrito, o que não é revelado, né? O que está oculto é para Deus, o que é revelado é para nós. Então isso é só para a gente, uma curiosidade, para a gente ver a dimensão do nosso Deus, irmão. Então aqui diz assim, irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era vazia, era informe. Isso aqui era a terra, irmãos, não tinha forma e era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que seria a face do abismo? Seria o cosmos, trevas, escuridão total. Porém Deus disse assim, haja luz, e houve, haja luz e houve luz. Quem é essa luz, irmão? Quem é essa luz? Espírito Santo? Você? Alguém sabe? Abra em João 1, em nome de Jesus. João 1. A palavra Gênesis significa princípio, começo, origem, né? Então quando fala origem, está falando princípio, começo. Tá bom? João capítulo 1. É, vamos. Eu vou ler aqui, irmão, para a gente ganhar tempo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no Gênesis. Tem algumas coisas que falam assim, ele estava no princípio, né? Mas é a mesma coisa. Então aqui está falando assim, ó. No princípio, ele estava no Gênesis. Ele estava no Gênesis com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você está entendendo, irmãos? Então a terra não poderia ser criada, tudo que existe nela, se não tivesse essa luz. Porque a Bíblia, ela explica a Bíblia. E aqui está dizendo, nada do que foi feito seria feito se não tivesse Ele. Por quê? Porque o sol ele foi criado no quarto dia e não no primeiro.
Então aqui não está falando de luz física, é isso que a gente está vendo. Mas é aquela luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Né, irmãos? E muitas vezes, em outra época, outrora, nós éramos como esse ponto preto no universo. Um ponto negro na terra. Sem vida, sem luz, sem esperança. Né, irmãos? Mas quando a luz nos achou, que é Jesus, aí nós possamos a ter vida. Porque aqui, ó, ele já começou a criar separação da terra, do mar, né, da água, dos animais. Quer dizer, tudo isso aqui que era negro, que não tinha vida, passou a ter vida. Assim é na nossa vida. Quando a gente não conhece Jesus na nossa vida, quando a gente não aceita Ele como nosso Salvador. Então agora você tem vida. Tudo agora começa a andar na minha e na tua vida, porque agora você tem a luz de Deus na tua vida, morando em você. Então, irmãos, vamos prosseguir aqui. Não vamos aprofundar muito, porque não dá muita coisa. Estava lá Adão e Eva no Éden, e a serpente engana Eva, porque havia duas árvores no jardim, uma da ciência do bem e do mal, né? E a outra, a árvore da vida. E Deus deu uma ordem. Olha, está vendo aqui? Tem mais árvores aqui, ó, frutas, né? Você pode comer o que você quiser, só não toca naquela da ciência do bem e do mal. E por um tempo, irmãos, eles até obedeceram. A Bíblia vai dizer que Satanás, a astúcia da serpente, enganou a Eva, dizendo que não. No dia que você comer, você vai virar com Deus, você vai ser com Deus. Você vai saber o que é certo e o que é errado, né? E aí veio uma coisa na minha cabeça, irmãos. Porque fala que quando ela come daquele fruto, que a gente não sabe o que é, você fala que é maçã, que não sei, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe, essa é a verdade. Quando ela come aquilo, a Bíblia vai dizer que abriram-se os olhos. Que olhos são esses, irmãos? Não. Espiritual. Sabe por quê? Os carnais já estavam abertos. Porque se eles estavam no jardim andando, dando nome para animal, fazendo isso, aquilo, estavam com as suas faculdades, a biologia funcionando. Então não era olho carnal. Você entende, irmão? Não era olho carnal. Vamos imaginar uma criança. Uma criança, ela enxerga. Se ela tem saúde, ela enxerga, ela fala, ela ouve, não é isso? Porém, ela é inocente. Os olhos espirituais dela ainda não estão abertos para o que é errado, o que é certo, para o que é mal e para o que é bom. Então, o que me leva a crer isso? Que Adão e Eva eram como crianças. Eram puros. Puros. Porque o que Jesus falou? Olha, se você não se tornar como uma dessa criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Ele não está falando, não, você vai ficar pequenininho, vai voltar para sua mãe. Você lembra lá de Nicodemos? É porque Jesus ele fala de uma maneira, irmãos, que nós temos fala que as coisas do Espírito elas são discernidas espiritualmente. Se você não tiver no Espírito, você não discerne. E você leva para o lado do quê? Da carne, daquilo que a gente vê, desse plano. Só que Deus ele quer tirar a gente, ele quer levar a gente para um outro plano. O plano do Espírito, aquilo que a gente não vê. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha, aquele que o olho não viu, não desceu o coração do homem, nem o ouvido ouviu. É o que Deus tem preparado para mim e para você, olha. Você entendeu? Então, o homem, ele é tricótono, como a gente já ouviu falar aqui, que ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. A gente vai já chegar nisso aqui. Então, quando se fala das coisas de Deus, nós estamos falando de coisas espirituais. Pois bem, então, assim que Eva foi enganada, o pecado entrou no mundo, irmãos. Acabou. Todo aquele sossego, toda aquela paz na terra, acabou. Por uma desobediência. E o pecado entra no mundo. E você quer ver a consequência do pecado?
Quando Caim e Abel, os dois irmãos, primeiro assassinato, por inveja, né? Porque um ofereceu o melhor sacrifício e o outro o pior sacrifício. Então um Deus recebe, o outro Deus não recebe. E isso gerou inveja no irmão, pega e mata o irmão. Isso é o que é, irmãos? Já é a serpente trabalhando. Já é o mal que ele entra. Não precisa ver, né? Entrar. Mas é aquilo que eu falo, irmãos. A gente tem muitas portas onde o mal entra. Pelos olhos, pelos ouvidos, até pela boca. É por isso que tem que pôr guarda. A Bíblia vai falar que tem que pôr guarda na nossa boca, nossos ouvidos, nossos olhos. E a gente tem que ser vigilante 24 horas por dia. Porque a Bíblia explica a Bíblia, irmão. Ela vai falar que o diabo é como o leão que está ao redor, procurando a quem possa tragar. Então quando a gente abre a brecha, ele entra mesmo. Então aqui nós temos o primeiro homicídio. Quando Caim mata Abel. Aí a gente vai caminhando, irmãos. O pecado ele começa a encher as narinas de Deus. Porque o pecado ele fede. E ele chega até as narinas de Deus. E Deus ele fica tão irado, irmãos, que ele resolve destruir a terra. Pela maldade dos homens. Ele resolve mandar um dilúvio, água, para acabar com a humanidade. Porém Deus ele é justo. Ele olha, ele vê um homem chamado Noé, o pregoeiro da justiça. E esse homem, ele é justo. Então o que é que Deus faz? Deus ele poderia muito bem, presta atenção, irmão, aqui. Ele poderia muito bem falar assim: não, como Noé ele é justo, eu não vou mais mandar o dilúvio. Mas e os injustos? Não é isso? Porém, o que é que Deus faz? Ele não revoga a sua lei, mas ele cria uma outra para você se safar dela. Lembra de Esther? Mardoqueu? Tem um decreto. Só que o rei faz outro decreto. Qual é o decreto? Vocês se armem para lutar contra os judeus. Deus podia falar: então não vai ter mais guerra, não vai ter. Só que agora vocês se armem e vai lá e luta. Aqui foi a mesma coisa, irmão. O que é que Deus fez? Ele pega e dá toda o projeto para Noé fazer uma arca para ele se livrar do dilúvio e alguns animais também. Esse projeto foi dado por Deus, irmãos. Todas as medidas foram dadas por Deus aqui, igual Deus deu aqui também. Então podemos dizer que esse projeto ele veio do céu. Só que assim, isso não foi feito da noite para o dia. Pelo que consta, demorou mais de 100 anos para fazer uma arca. Até porque era precário, irmãos. Você imagina você ter que cortar a árvore, cortar a madeira, deixar certinho, e a logística. Irmãos, a gente está falando aqui, parece que foi feito tudo assim, né? Igual quando Deus fez os céus e a terra, houve um tempo para as coisas se organizarem, né? Que a gente acha que Deus ele é mágico, ele faz assim porque ele é poderoso, né? Mas tudo tem o seu tempo, irmãos, determinado. E Deus ele pega, ele fala para Noé: Noé, você coloca um casal de cada animal na arca e os teus filhos. E Deus pega, ele sela a arca por fora e manda o dilúvio. E a terra é exterminada. Porém, só quem se salva é Noé
e seus filhos e a sua nora. Mas, irmãos, parece que o pecado ele não larga, né? Parece que estava tudo resolvido, porque morreram os homens ímpios, né? E aí ficou Noé, o homem bom. Eu estou aqui adiantando, irmãos, mas vocês podem ler depois, mais profundamente. E aí os homens continuam a fazer maldades na terra e resolvem construir uma torre chamada Torre de Babel. E essa torre, eles queriam chegar até o céu e começaram a construir. A minha Bíblia vai dizer que é uma pirâmide, porque tem a base maior e vai diminuindo aqui, ó, para poder ela dar sustentação e chegar até o céu. Porém, Deus, ele confunde as línguas, porque aqui se falava uma língua só. E Babel vem de Babilônia, se falava uma língua só. Deus confunde as línguas. Então eles dizem, os estudiosos, que foi aqui que gerou várias línguas no mundo, porque eles não se entendiam mais. Um falava inglês, outro falava espanhol, outro falava japonês, outro falava chinês. Como é que eles iam se comunicar? Tipo assim, manda aí o tijolo, manda a massa, né? Sendo que eles não mais se entendiam, porque foi confundido as línguas. Então aqui teve o fim da Torre de Babel. Aleluia. O livro de Gênesis, irmãos, como eu já falei, que significa origem, princípio, ele narra a criação do mundo e da humanidade, a queda, o pecado, o início do plano de Deus para a salvação, focando nas histórias dos patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, culminando com os filhos de Jacó no Egito, estabelecendo as bases para a nação de Israel e a vida do Redentor. No primeiro capítulo até o 11, ele vai narrar a criação do mundo, Adão e Eva, a queda, a desobediência, Caim e Abel, que foi o primeiro assassinato. O dilúvio, né? Já falei de Noé, a Torre de Babel. Aí, irmãos, vamos entrar no livro do Êxodo. A palavra êxodo significa saída. Quem já estudou na escola que fala assim, o êxodo rural é a saída de um povo do campo para a cidade, e vice-versa, o êxodo da cidade para o campo. Então aqui ele vai narrar a saída do povo de Israel do Egito. Por isso a palavra é êxodo. Então tudo tem um significado, né? O êxodo, irmãos, que significa saída, o tema central do livro, ele vai dizer aqui, ó, é a redenção, libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, culminando na formação deles como nação e povo escolhido de Deus, estabelecendo uma aliança, que é um convênio, através da entrega da lei no Monte Sinai, que seria os 10 mandamentos, e o início da morada de Deus, que é o tabernáculo, que eu vou falar já aqui, irmãos, simbolizando a sua presença e santidade. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus e a santidade de Deus. A gente vai entrar nisso já, irmãos. O resumo: em essência, Êxodo narra como Deus resgata seu povo do cativeiro e o chama para um relacionamento de amor e obediência, estabelecendo com seus filhos e preparando-os para a vida em sua terra. Aleluia. Então, irmãos, antes de mais nada, deixa eu ler uma frase aqui para vocês. Precisamos conhecer o passado para entender o presente, para idealizar o futuro. Você entendeu? Precisamos conhecer o passado
para entender o presente, para idealizar o futuro. Por que eu falo isso, irmãos? Eu tenho 57 anos. O que é 57 anos para Deus? Um segundo, 2 segundos, eu não sei. Então, existe uma história. Muitos vieram, morreram, se foram, mas Deus ele permanece. E o que a gente está fazendo aqui? Então você está procurando. Não. Aquilo que Deus deixou para a gente, que é as escrituras, a gente vai buscar um conhecimento ali. Para a gente entender o que aconteceu no passado, irmãos. Para a gente saber o porquê que está acontecendo no presente. Né? Para poder a gente idealizar o futuro. Então é por isso que nós temos que estudar, buscar o conhecimento da palavra. Agora, irmãos, eu quero passar um vídeo aqui do tabernáculo. Preste bem atenção. Depois nós vamos explanar ele aqui, tá? Pode apagar a luz e soltar, por favor. Se apagar a luz, você não altará. Oi? Tá dando para ver todo mundo? Glória a Deus. Pode soltar, irmão. Estamos no deserto de Arafá e aqui nós temos uma réplica do tabernáculo em tamanho real. Eu quero apresentar para vocês as peças, para que a gente tenha uma noção do tamanho de cada peça. Essas réplicas são do tamanho original. Quando o ofertante vinha e trazia a sua oferta, antes do sacerdote recebê-lo, ele precisava lavar as suas mãos. Então aqui nós temos o lavatório, ou a pia de bronze, que era utilizada para o sacerdote lavar as suas mãos e os seus pés. Aqui nós temos o altar do holocausto, que também era feito de bronze, e aqui então era oferecido. Então aqui era queimada a oferta. Para a gente ter uma ideia, ele era quadrado, né? Todos os seus lados têm aí a mesma dimensão. Na frente está o portão, por onde o ofertante entrava aqui para trazer a oferta. Agora nós vamos nos aproximar aqui do tabernáculo propriamente dito, que era uma tenda coberta, para a gente ter uma noção do tamanho, né, da altura. Veja só, a altura que era essa tenda. Então aqui ele entrava para a parte interna. Vamos tomar aqui o espaço aqui. E aqui nós temos 3 peças principais. Nós temos aqui a mesa dos pães, os pães da proposição, são 12 pães, cada um representando uma tribo de Israel. Ali nós temos a menorá, ou candelabro, que é uma peça de ouro batido, única, que tem 7 copas, né? Estava 7 lamparinas, era uma peça única. E aqui nós temos a representação do sacerdote. Aqui ele sem a veste sacerdotal, assim como a veste do levita, e aqui ele vestido já com a veste do sumo sacerdote, com o peitoral e o éfode, que eram parte das suas vestes, as campainhas que ele utilizava também. Aqui nós temos o altar do incenso, que era utilizado para queimar incenso, todo feito em ouro. Aqui ele queimava incenso de manhã e de tarde, todos os dias. E uma vez por ano ele queimava incenso, colocava aqui a fumaça para esse último local aqui, que é o lugar santíssimo. Depois que o local estava cheio de fumaça, ele entrava, abria essas cortinas, como nós estamos vendo, e entrava para o lugar santíssimo, uma vez por ano. E ele vinha aqui fazer 2 sacrifícios, um por si mesmo e um pelo povo de Israel, pela nação. Ele entrava aqui sem aquela veste do sumo sacerdote, entrava com uma veste mais simples, e aqui ele oferecia o sacrifício. Ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, que é essa peça, onde tinha 2 querubins, né? Tudo aqui era feito em ouro. E aqui dentro da arca nós
temos as 2 tábuas, ficavam aqui as 2 tábuas da lei, uma porção do maná, que caía todos os dias, né, para a alimentação do povo, e a vara florescida de Arão. Ficava nessa peça, que era acre, toda em material de ouro. O tabernáculo, como sabemos, representa especialmente Jesus e todo o seu sacrifício. Ele abriu a porta novamente para o homem entrar à presença de Deus. Mas também representa o próprio homem. O pátio representa o corpo, o lugar santo representa a alma e o lugar santíssimo representa o espírito. Aqui é onde nós entramos definitivamente em contato com o nosso Deus. Então essa é a representação do tabernáculo aí, tamanho real, em toda a sua representação e a sua grandeza. Esse outro mais completo também. Episódio de hoje: o tabernáculo, um santuário no deserto. Viagem na Bíblia com Clélio Cruz. Olá, Shalom, pessoal, estamos aqui no tabernáculo do Mishkan, aqui em Israel. Estou de frente de uma réplica do tabernáculo construída aqui no deserto de Negev, no extremo sul de Israel, aqui no Parque Timna. Essa réplica está construída nas medidas, nas dimensões bíblicas do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, conforme registra o livro de Êxodo, capítulo 25. Bom, nós estamos aqui de frente, nós temos a porta. Vocês observam que a porta tem 4 cores. Nós temos as cores do Messias, que está à entrada, a largura da parte frontal, de 50 côvados, ele tinha comprimento de 100 côvados. Era aqui na frente que eram mortos os animais, as ofertas que eram oferecidos na parte anterior do altar do sacrifício. Os animais eram mortos aqui do próprio ofertante. O ofertante trazia um animal, aqui era morto, os sacerdotes eles tomavam o sangue e levavam para oferecer no altar do sacrifício. Observe também que eu estou voltado para o lado do nascer do sol. Estou de frente do sol, para cá está o Oriente. Deus mandou que a posição do tabernáculo fosse essa. Quando eu entro no tabernáculo, eu devo estar de costas para o sol. Eu estou agora de frente do sol. Entrando, eu estou de costas para o sol. Lá no fundo nós temos o local santíssimo. O tabernáculo está dividido em 3 partes. Está dividido, nós temos a porta, nós entramos na primeira partição, primeira seção, que é o átrio. Depois nós temos a segunda seção, o local santo, e nós temos a terceira seção, o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Aqui de frente, do lado do nascer do sol, nós também tínhamos o local das cinzas, que era tirado do sacrifício e ficava nessa direção. Nós temos do lado norte, do lado sul, do outro direito para lá. Essa era a posição que Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo e colocasse ele exatamente assim. Lembrando que o sol era um dos deuses adorados no Egito Antigo, era um dos principais deuses, Deus Ra. E a maioria das religiões pagãs adoravam o sol. E Deus então está dizendo para dar vossa para o paganismo, se voltar para a terra, para ele que está no Santíssimo Lugar. Aqui temos as 4 cores na porta, lembrando das 4 cores do Messias. Então vamos entrar, vamos conhecer agora o primeiro objeto. São 7 objetos que nós temos, 7 itens que nós temos dentro do tabernáculo. Temos o altar do sacrifício, temos a pia de bronze, nós temos a menorá de ouro, temos a mesa dos pães de proposição, nós temos o altar do incenso, nós temos a base da arca da aliança no local santíssimo e temos o propiciatório, que é o objeto mais sagrado, fechando os 7 itens que compõem o tabernáculo. Então vem comigo, vamos conhecer todos esses itens e a parte interna do tabernáculo. Lembrando também que o tabernáculo era chamado de Mishkan,
também é chamado Mishkan, lembra de local de habitação, onde Deus habitava. Ele disse que em Êxodo 25:8 ele disse: faça um tabernáculo, faça um santuário. Então a primeira palavra uma é Mishkan, a outra é Mikdash. Mikdash fala de local santo, Kadosh é santo, Mi vem de Makom, é local. Mikdash é local sagrado. Então Deus diz lá em Êxodo 25:8 em hebraico: Yasu li Mikdash, façam para mim um santuário. E aí ele vai falar Veshachante, que é o verbo em hebraico que diz: e habitarei, e tabernacularei. Vem do verbo shachan, que é vizinho, ou seja, estar junto com vocês. Veshachante Betocha. Betocha em hebraico é dentro, e ram vocês. Eu habitarei dentro de vocês. É uma mensagem de Davi: construa um santuário e eu vou habitar dentro de vocês. O propósito da construção do tabernáculo era nos trazer um ensinamento profundo, de uma forma didática, que todos pudessem entender que Deus queria se relacionar com o homem, Deus queria entrar e estar dentro de nós. Esse foi o objetivo principal do tabernáculo, que é Deus vindo ao encontro do homem. Então vem comigo, vamos conhecer o tabernáculo. O primeiro objeto que nós vemos ao entrar na porta do tabernáculo, estamos agora no átrio, nós vemos o altar do sacrifício. Ele está com 4 pontas, ele tem 5 côvados por 5 côvados, é quadrado, feito de madeira de acácia, revestido de cobre. O cobre fala do juízo de Deus. Era nesse altar que então estava sendo oferecido esses animais que eram mortos na porta, na entrada. O sangue deles era trazido até aqui e os sacerdotes pegavam e colocavam o sangue, aspergiam nos 4 chifres do altar, e também o resto derramavam na base do altar. Dentro dele tinha fogo do Senhor queimando continuamente. Estamid em hebraico, fogo contínuo, que nunca se apagava. O fogo do próprio Senhor, o próprio Adonai, colocou aqui, e esse fogo nunca se apagava. Diariamente deveria de ser colocado aqui madeiras para que fosse queimado. Os sacerdotes de serviço de tirar as cinzas, e as cinzas eram levadas para o local das cinzas, que ficava do lado do oriente, para esse lado. Aqui era então oferecido o sacrifício. A simbologia desse objeto é exatamente a morte de Jesus na cruz, simboliza o juízo de Deus pago por Jesus na cruz do Calvário. Nós temos aqui também o segundo objeto. Esse objeto é a pia de bronze, que tinha água. Essa pia era o primeiro lugar que os sacerdotes vinham para lavar as mãos e os pés, para fazer o serviço do tabernáculo, seja aqui no altar do sacrifício, seja na parte interna do local santo. Ele ficava entre o altar do sacrifício e entre a tenda da congregação. Essa parte interna também era chamada de tenda da congregação. E dentro dessa tenda, o Hel Moed em hebraico, tenda da congregação, a parte dela estava dividida em 2 partes: a parte do local santo e do santíssimo lugar. Vem comigo, vamos conhecer. Agora estamos na parte interna do tabernáculo, no local santo, e nós temos aqui a menorá de ouro, o 7 braços, que está do lado do sul, e temos também a mesa com os 12 coréis, com 2 pilhas, representando os 12 tribos de Israel, a mesa da comunhão. E aqui na frente nós temos o altar do incenso, onde tem 4 chifres, e se queimavam incensos ao Senhor aqui, era trazendo fogo lá de fora do altar, do sacrifício, para queimar tanto aqui como na menorá, que tinha óleo. E a única luz que brilhava aqui nesse ambiente era a luz da menorá do candelabro. Nós temos também, quando nós temos o véu separado ao santo do lugar. Em cima nós temos as cores do Messias, o linho, o azul celeste, a púrpura e o carmesim. São as 4 cores do Messias. As paredes feitas de madeira de acácia, as tábuas revestidas de ouro, as bases
de prata, falando da redenção. Veja que aqui dentro não tem cobre, isso é tudo que é de ouro ou prata. Nós não temos nada de cobre. Aqui dentro já havia passado o meu sacrifício, nós estávamos no local santo. Aqui só podia entrar os sacerdotes. E também os sumos sacerdotes, que eram da tribo de Levi. Os demais, que não eram filhos de Arão, eles deviam fazer o serviço no lado externo. E por fim, nós estamos no sentido lugar do Santo dos Santos, onde o único objeto aqui era a Arca da Aliança composta da base, um caixote de madeira e a caixa feita de ouro, com 2 varais, que levavam os sacerdotes como, e o segundo objeto, a parte de cima, a parte mais importante, feita de ouro puro, chamado propiciatório, com 2 pequeninos olhando para dentro da arca, com suas asas iluminadas, aladas, formando um símbolo da glória de Deus, que também é um símbolo que identifica a eternidade de Deus. Os querubins com o rosto de criança olhando para dentro da arca, lembrando que Jesus disse que quem se tornar como uma criança não pode viver com o reino dos céus. E aqui dentro nós tínhamos 3 objetos: as tábuas da lei, assim como o maná, que foi dado ao deserto, e a vara de Arão, que floresceu. Nosso foco, nosso objetivo é que possamos olhar para Israel de uma maneira especial, olhar para esse palco, onde foi a base para os eventos bíblicos, onde foi a origem da nossa fé. Nosso objetivo é trazer para vocês esse conteúdo exclusivo através do nosso canal. Por isso, convido para que, se gostou, compartilhe com seus amigos, familiares. Não deixe de clicar o seu like. Também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e assim você será muito. Glória a Jesus. Quem já tinha visto o tabernáculo? Alguém já tinha visto o tabernáculo? Não? Primeira vez? Primeira vez? Internet? E a gente vai. Irmãos, é maravilhoso. Tinha visto? Esse vídeo, o primeiro vídeo que você mostrou, mostrando as coisas, a gente vai ter acesso a ele? Tá no YouTube. Fácil. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos lá. Que coisa maravilhosa, né? Quando Moisés tira o povo do Egito, eles atravessam o mar, passa pelo deserto e chega até o monte, onde Moisés sobe para receber as tábuas da lei, que nós já conhecemos, os 10 mandamentos. E Deus fala para ele construir um tabernáculo, um lugar de morada de Deus. Da mesma maneira que ele fez aqui com Noé, ele também deu todas as medidas para Moisés. E lá está relatado, olha, deixa eu ver. Êxodo, do 25 ao 40, vamos ver aqui. Olha que maravilhoso, irmãos. Está vendo? Muita gente não conhecia, né? Isso é muito importante, irmãos. Aqui, irmãos, ó. 25:2, fala assim, ó: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração é movido pela generosidade. Olha só, Deus, ele ama o generoso, irmãos. Tomareis minha oferta. Esta é a oferta que tomareis deles: ouro, prata e bronze, tecido de lã azul celeste, púrpura e carmesim, linho e pelos de cabra, couros de carneiro, tingidos de vermelho, couros finos de tãs, e madeiras de acácia, azeite para as luminárias, especiarias para o azeite da unção,
e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engate para o éfode e o peitoral, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, a saber, o modelo do tabernáculo e o modelo de todas as suas peças, assim fareis. E construirão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio de comprimento, e de 1 côvado e meio de largura, e de 1 côvado e meio de altura, e a revestirá de ouro puro, por dentro e por fora, a revestirás, e a circundarás com uma bordadura de ouro sobre ela. Aleluia. Então aqui, irmãos, Deus no monte dá todas as medidas, todas as especificações para Moisés, e fala assim: olha, vai no povo e eles vão me dar uma oferta, que são os materiais para fazer esse tabernáculo. E o mais interessante, irmãos, que Moisés, ele passou esse projeto para um homem chamado Bezalel, que ele é da tribo de Judá, o homem mais cheio do Espírito Santo. Você imagina, naquela época, você só falar: olha, você faz assim, 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 e ele pegar aquilo e fazer da maneira como foi relatado, irmãos, sem mais nem menos. Não, eles saíram do Egito, eles faziam tijolos e barros, então eles tinham algumas habilidades. Porém, Bezalel, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época o Espírito não morava no homem. Quando Deus usava os profetas, ele era tomado pelo Espírito, assim diz o Senhor. E o profeta dava a mensagem e depois se retirava o Espírito. Naquela época. Hoje é diferente. Então aqui nós temos, irmãos, a arca. Como nós vimos aqui no vídeo, essa estrutura, irmãos, aonde é representado por 3 lugares aqui, ó. Essa parte de fora aqui chama-se átrio, o átrio exterior, aonde tinha um altar do holocausto e uma pia de bronze. Esse altar do holocausto é onde se oferecia o sacrifício, né? Pegava lá um cordeiro e sacrificava aqui. Só que quem poderia sacrificar esse cordeiro? Somente o sacerdote. E ele tinha que ser da tribo de Levi. Ao contrário do que a gente pensa, que Levi é só levita que canta, né? Que louva. A tribo de Levi, ele tinha por função cuidar do trabalho aqui no templo. Os levitas. E só eles poderiam levar a arca. Nenhum outro poderia levar. Entendeu? Então aqui, irmãos, nós temos aqui a pia de bronze. É uma pia onde se colocava água e virava um espelho. Quando o sangue aspergia aqui, o sacerdote tinha que se purificar, lavando aqui a mão. Então aqui simboliza o que? A purificação, né? Antes de entrar no santo lugar. Você vê? Primeiro ele oferece o sacrifício. Outro detalhe, irmãos: o povo, a nação de Israel, ficava 2 quilômetros longe da arca. Sabe o que é isso? Ficar 2 quilômetros aqui, ó, esperando o sacerdote entrar e ver se Deus recebeu a oferta para perdoar os pecados. Nós estamos falando aqui, irmão, de Israel, tá? Essa aqui é a nação de Israel. Hoje nós somos igreja,
mas é para você entender como é que era. Porque Deus, Ele resolveu morar, habitar no meio do seu povo. Então, essa estrutura, ela era móvel. Eles montavam, e quando eles levantavam o acampamento, eles desmontavam e montavam em outro lugar. Então tá, o sacerdote, ele vai entrar no santo lugar agora. Ele entra no santo lugar. Aqui nós temos a menorá, que pode ser chamado de castiçal ou candelabro, que são aquelas que tem as 7 pontas e fica aceso. E o mais interessante, irmãos, que ela foi feita de ouro puro batido, sem emenda e sem solda. Como é que se consegue fazer um objeto desse, irmão? Inteiro, sem solda, somente batendo no martelo e fazendo? Bater bastante. Isso está cheio de Deus, né? Para fazer isso aqui. Então, irmãos, representa a luz de Deus, a palavra de Deus. E veja que aqui dentro não tinha janelas. A única luz que iluminava esse lugar era do candelabro, do castiçal. E isso aqui não poderia se apagar. Essa luz não poderia se apagar. Tanto é que eles revezavam para estar colocando o azeite, para poder manter combustível, para poder continuar aceso. Isso trazendo para nós, irmãos, a gente não pode deixar a chama apagada, porque nós temos que ter azeite, porque o azeite é combustível, né? O azeite, ele pode ser representado pelo Espírito Santo. Então nós não podemos deixar apagar. E aqui nós temos aqui, irmãos, a mesa dos pães. Aqui são 12 pães. Esses 12 pães representam as 12 tribos de Israel. Quem sabe? Pelo menos uma tribo de Israel. Levi. Efraim. Rubem. Certo. Se você quiser escrever, irmãos, ó. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Efraim, e a 12ª, Manassés e Benjamim. Quem sabe me responder quantos filhos tinha Jacó? Treze filhos. Por quê? Porque teve uma menina, Diná. Exato. Interessante aqui, irmãos, que José, ele não entra aqui na tribo. Quem entra é o filho e Benjamim. Essa última tribo. Isso, Benjamim e Manassés. Manassés e Benjamim aqui, ó. Que são irmãos de José, Benjamim, filho de Jacó, e Manassés e Efraim, que é filho de José. Que entra nessa última aqui. Então, Jacó teve 13 filhos e uma chamada Diná. Jacó teve 4 mulheres. 4 mulheres. E aqui ele teve 13 filhos e teve 4 mulheres. Com Lia, ou Leia, né? Leia, aqui na minha tá Lia, mas é Leia. Teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Com Bila, teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, que era a serva de Leia, teve o Gade e Azer. E com Raquel, teve José e Benjamim. Por que José amava tanto Benjamim, né? Você lembra lá quando
José estava no Egito, que aconteceu tudo aquilo, quem conhece a história, não sei se vocês conhecem, que ele manda chamar, olha, vocês só vão sair daqui quando se chamar Benjamim, para vir para cá. Ele amava, né? Porque era filho da mesma mãe. Isso tem um mistério muito grande, né? Parece que não, mas tem, né? Nem sempre, né? Aquele que nasce da mesma mãe ou de pais diferentes vai ter a mesma. Tanto é que a gente vê as brigas que aconteceram por causa disso. Então, esse José e Benjamim com Raquel. Então, irmãos, aqui é o altar do incenso, aonde ele misturava especiarias, e aqui subia a fumaça, e entrava aqui no santíssimo lugar. Essa fumaça hoje, irmãos, é representada pela oração dos santos, pela tua oração, pela minha oração, que fala que sobe com cheiros suaves nas narinas de Deus. Então vejam que toda representação, irmãos, ela tem um sentido. Você viu que até as cores do tabernáculo, a posição da mobília, tudo tem um porquê de ser. Não é de qualquer jeito. Deus é organizado, irmãos. Deus, ele gosta de organização, né? Então na casa do Senhor tem que ter organização, tem que ter reverência, tem que ter hierarquia, tem que ter respeito, disciplina. Deus se agrada disso. E olha, tudo isso aqui, irmãos, para ver se Deus recebia a oferta para perdoar os pecados. Olha só, você imagina fazer todo esse trabalho, chegar aqui e Deus não receber por algum motivo. E aí o que é que fala? O sacerdote, ele usava um peitoral chamado éfode, né? Com 12 pedras preciosas, simbolizando cada tribo de Israel. Cada pedra tem um significado da tribo de Israel. Porém, quando ele entrava aqui no Santíssimo Lugar, irmãos, ele tirava essa veste em atitude de humilhação, colocava uma veste mais simples. E ele usava na testa e no braço uma caixinha. Aqui, com 4, deixa eu acho aqui, irmãos, com 4 dizeres. O que significa isso? Que a palavra de Deus tem que estar no pensamento e nas nossas atitudes. Ela tem que estar no pensamento e nas nossas atitudes. Aqui no Santíssimo Lugar tinha uma caixa, aqui tinha uma tampa chamada propiciatório, né? E 2 anjos aqui, ó, em ouro puro, olhando para o outro aqui, ó. E Deus se manifestava no meio deles aqui. Quando enchia o templo, a fumaça enchia o templo, Deus aparecia aqui. E estava escrito no sacerdote: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então, quando o sacerdote entrava e ele saía, o povo já via e dava glória a Deus, porque Deus tinha recebido o sacrifício. Porém, se ele não recebesse o sacrifício, diz que ele era fulminado lá dentro. E diz aos historiadores que eles colocavam uma corda e uns sinos, né? Porque caso o sino parasse de bater, porque alguma coisa aconteceu. Aí eles iam lá e puxavam a corda para fora para tirar o sacerdote, mas não podia entrar. Irmãos, você tem dimensão do que é isso aqui? A gente falando assim, às vezes não entende muito, né? Mas a santidade de Deus é uma coisa tão maravilhosa que, se a gente soubesse, irmãos, e se você soubesse que você é um santuário, você é um santuário ambulante.
Porque aqui representa, o átrio representa o corpo, aqui o santo lugar representa a alma, a nossa alma, e o santíssimo lugar representa o Espírito. O meu Espírito que comunica com o Espírito de Deus, no nosso corpo. Corpo, alma e Espírito. Então é um santuário. E a gente vai ver mais para frente. Eu quero aqui, irmãos, rapidamente, não tem como se aprofundar nisso, porque é muita coisa e não tem como. A gente já vai dar uma passada aqui rápida aqui. Mas é bom que vocês saibam disso, né? Bom, o livro de Levítico, na verdade, ele é do tempo da lei. O que o Levítico fala? Ele aborda as instruções de Deus a Moisés sobre como o povo de Israel, já resgatado do Egito, poderia viver em santidade e ter comunhão com Ele, detalhando leis sobre sacrifício, pureza, ritual, o papel dos sacerdotes, os levitas e festas religiosas, celebração como o tema central, sendo a santidade de Deus e a necessidade de seu povo de ser santo para habitar em sua presença, ensinando sobre expiação, adoração e justificação e justiça social, e servindo como um guia para a vida religiosa e ética dos israelitas no deserto. Então, o 1 ao 7 vai detalhar sobre ofertas queimadas, manjares de paz, pelo pecado, pela culpa, mostrando os caminhos para o perdão e a reconciliação com Deus. Do 8 ao 10 vai falar sobre a ordenação dos sacerdotes, o processo de consagração de Arão e seus filhos e as responsabilidades sacerdotais, incluindo a importância da pureza no serviço a Deus. Do 1 ao 15, irmãos, vai falar sobre regras, sobre alimentos puros e impuros, purificação após o parto, doenças de pele, fluxos corporais. Veja bem, irmãos, que o livro do Levítico, ele está falando de leis. Então, vamos recapitular aqui, ó. Primeiro Deus criou os céus e a terra. Aí acontece o primeiro homicídio pelo pecado. Deus decide destruir a terra, mas tem um homem justo, salva esse homem justo, a terra se renova novamente. Aí o homem continua com a maldade, tenta fazer uma torre de Babel, uma torre. Deus confunde as línguas, né? Aí o que acontece? Aí Deus, ele chama Abraão como o pai da fé. E aí a história vai Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele dá origem às 12 tribos de Israel. José vai para o Egito, vendido pelos irmãos, se torna governador. Porém, quando José morre, entra um outro governante, outro rei. E esse rei não sabia nada de José. Não sabia nem quem foi José. Olha. E aí levanta-se um outro rei. E aí o povo hebreu começa a se multiplicar. E ele fala, não, vamos escravizar esse povo, porque são muitos. As mulheres davam luz assim, né? Com facilidade. Não havia... E outros nasciam filhos perfeitos, né? Fortes. E eles resolveram escravizar o povo. E ficaram escravizados 400 anos. Né? Fazendo tijolos, fazendo cidades para o faraó. E Deus levanta um libertador chamado Moisés para tirar esse povo com forte do Egito. Como eu falei esses dias, que Moisés até os 40 anos ele não sabia que era o libertador. Ele não sabia. Até que veio no coração dele de visitar os filhos de Israel. Ali começa a história dele. Que já começa a mudar pensamentos, já começa a mudar tudo. Porque Deus já havia escolhido. Assim somos nós, irmãos. Muitas vezes a gente está aí achando que não tem nada, né? Você está lá na balada, você está lá no bar, você está não sei o quê, mas quando Deus já te escolheu, Ele marcou o dia e a hora para te chamar. Entendeu? Então aí quando Ele te chama, aí começa o processo da tua vida. O processo de libertação. Aí você vira um libertador também. De quem? Da tua casa,
da tua parentela, e às vezes até de multidões também, não sei. Porque entra no processo, mas tudo tem o tempo de Deus. Aconteceu com Moisés isso. E aí ele pega e vê tudo aquilo, ele deixa para lá, o faraó se revolta contra ele, né? E ele vai para o deserto. E foi o que nós vimos aqui. Vai para o deserto, depois ele volta, liberta o povo atravessa o mar vermelho, continua no deserto. Deus ele proveu o maná, proveu as codornizes, comida, né? Carne, pão e roupa para o povo. E se a gente for ver aqui, dentro dessa caixa aqui, que é a Arca da Aliança, tem aqui a vara de Arão que floresceu, tem as 2 tábuas da lei e tem o maná que foi dado no deserto. Ou seja, tudo isso tem um simbolismo. A providência de Deus, que foi o maná que deu ali, né? A vara de Arão, que ela floresceu ali, e a lei, que o povo deveria seguir a lei. Então o livro de Levítico, ele vai falar especialmente da lei, que não tem como ler, mas é muita coisa. E o judeu, ele tenta cumprir essas leis, só que não consegue. Ele pode até cumprir lá a metade, vamos dizer assim, vai sendo muito, mas não consegue, irmãos. Né? Ele não consegue cumprir isso. Então, Deus ele vai falar de várias coisas, como você deve matar um animal, como você deve comer, se deve comer com sangue, sem sangue. Então, é lei. Então tem que fazer de acordo com o que Deus mandou. Isso é o povo de Israel. Então aqui, esse é o livro de Levítico, irmãos. Eles separaram Israel das nações pagãs, né? O capítulo 16 fala onde o sumo sacerdote purificava o povo e o santuário dos pecados acumulados usando um bode expiatório. Ou seja, ele usava um animal para jogar nele os pecados do povo. Isso te lembra alguma coisa, irmão? Isso te lembra alguma coisa? O cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Só que isso a gente vai falar mais pra frente, porque eu estou tentando aqui seguir uma linha de raciocínio. Então o propósito central aqui é mostrar que Deus é santo e exige santidade de seu povo, para que Ele possa habitar entre eles. Você entendeu? Quando eu falei, irmãos, que você é um santuário, cuidado. Cuidado com o que você põe dentro do santuário. Porque nós somos o santuário de Deus agora. Porque Ele veio morar em nós agora. Né? Só que adiantando, hoje nós somos o tabernáculo do Senhor. Então quando recebemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo ele não vem mais e vai embora, agora ele vem e fica. Então ele está 24 horas por dia com você. Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. E quando ele vier, ele ficará convosco até a consumação. Entendeu? Então hoje, o santuário somos nós. Porque Jesus ele foi o Cordeiro perfeito e que Deus recebeu. Porque qual era o problema aqui, irmãos? Disso daqui. Qual era o problema? Isso aqui era uma vez por ano. O sumo sacerdote ele entrava aqui dentro uma vez por ano. O sacerdote ele entrava até aqui, ó. Ele mudava os pães, ele não deixava a luz do candelabro apagar. Porém, o sumo sacerdote entrava aqui uma vez por ano. Uma vez por ano. E Deus perdoava os pecados. Quando enchia a fumaça, Deus se manifestava e perdoava o pecado do povo. Só que Deus se encheu disso. Deus se encheu disso. De sacrifício, desse ritual todo para chegar ali. Aí ele via quem? O Cordeiro perfeito para morrer por nós, que é Jesus Cristo. Esse é o Cordeiro perfeito.
Porque fala que ele adentrou uma vez no santuário e pronto. Por isso que agora nós temos o livre acesso, nós. Você imagina a gente, irmão, entrando no santuário aqui, ó, para chegar até Deus. Olha o tamanho da santidade de Deus. Por isso que eu falei no começo, que fala, em um princípio Deus criou os céus e a terra. Que princípio? O princípio do Gênesis aqui, certo? Será que Deus não criou em outro princípio outras coisas? Irmãos, a Bíblia vai dizer que ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Mas nós o conhecemos através de quem? De Jesus Cristo. Que fala que Ele fez conhecido o Pai. Né? E você sabia que Deus não pode descer a terra? Sabe por quê? Porque se Ele descer a terra não suporta a glória dele. Você sabe o que é isso? Existem planetas maiores que o planeta Terra, sim ou não? Sim. Porém, nós somos pequenos diante do universo, irmãos. E Deus, Ele é dono do universo. Você sabe o que é isso? Quando Deus olha lá de cima e fala o bichinho de Jacó, vem a gente com uma formiguinha, e a gente faz tanta coisa, e Ele ainda perdoa. E Deus, Ele olha assim e fala, olha, eu não vou nem dar atenção. Porque se Ele faz assim, a gente some, irmão. Então, isso é para dimensionar a glória de Deus, que a minha mente não chega, a nossa mente não chega. E aquilo que eu falei, aquilo que está oculto é para Deus, e aquilo que é revelado é para nós. Então, eu não posso dizer se é assim ou se é assado, mas eu posso dizer uma coisa, que Ele é grande, que Ele é muito grande, irmão. Você entendeu? Às vezes a gente faz as coisas, e Deus Ele não olha para mim, Ele olha para o filho. Você entendeu? Ele não vai olhar para mim e para você, ele vai olhar para o filho. Não, meu filho aqui foi justo. E através dele, nós somos perdoados. Porque se fosse por nós mesmos, pelas nossas justiças, nossos trapos de justiça, a gente não seria justificado. Você entendeu? Então aqui só recapitulando, irmãos, para a gente acabar. O primeiro, passar aqui para o livro de Números. Você vê, irmão, que eu não estou me aprofundando, porque não tem como. Isso aqui exigiria um estudo sistemático. Pegar aqui, ó, esse mês vamos estudar só o livro de Levítico, né? Então eu estou dando uma pincelada, porque muitos irmãos eu vejo, tem irmãos que já conhecem. Eu sei que irmão conhece, mas tem irmão que não conhece a Bíblia como um todo, né? Porque muitas vezes a gente pega lá, irmão, eu vou ler Mateus, mas não sabe onde começa. Então a gente tem que organizar isso. Tem que ter uma base para saber de onde veio. Porque isso, irmão, vai ser para você de grande valia. Quando você for pregar, quando você for ministrar, né? Você vai lembrar. Olha, não, o irmão falou realmente. E você vai ler a Bíblia e o próprio Espírito Santo vai te dar. Porque a Bíblia vai dizer assim, o Espírito Santo fará lembrar todas as coisas. E não vai chegar assim e falar assim, você não sabe nada, tome. Não. Você tem que buscar o conhecimento. Mas no momento certo ele vai te lembrar aquilo que é necessário para aquele momento. Entendeu, irmão? Não adianta ser um homem bíblia, que tem uns homens bíblia por aí, né? E fala versículo, capítulo, Mas se aquilo ali não servir para aquele momento, não tem valia. A palavra de Deus é poderosa, mas para aquele momento tem uma palavra para cada coração. Sabia disso? É isso que salva. É a palavra que está no teu coração, mas é naquele momento. É naquele momento que Deus quer te usar. É naquele momento que a palavra tem que fluir da tua boca. A igreja é feita assim. Entendeu, irmãos? O livro de Números, como diz o próprio nome, Números, Deus começou a numerar o povo, porque o povo estava crescendo. Então vamos dizer que um censo. Quem já participou do censo do IBGE? Né? Saber quantas pessoas tem na casa, né? Quantos ali moram, não é isso? É a mesma coisa que em números. Números significa isso, números. Numerar o povo, para saber quantos são de cada tribo, quantos tem em tal lugar, né?
Então isso é bom para a gente esclarecer, para abrir nossa mente. A gente acha que Números é colocar Números, mas não. Ele narra a peregrinação de Israel no deserto por quase 40 anos, após o êxodo do Egito, focando nos censos populacionais, olha só, que é a nação, na organização do acampamento, nas rebeliões e desobediências do povo e nas consequências disso. Como a geração do êxodo não entrou na terra prometida, mostrando a infidelidade de Israel e a fidelidade de Deus em prover e preparar uma nova geração para a conquista de Canaã, com lições sobre fé, obediência e a natureza de Deus. Irmãos, como que o povo é? O povo viu Deus tirar com mão forte do povo do Egito, abriu o mar vermelho, o povo passar, mandou maná no deserto, mandou cordonizes, né? E mesmo assim o povo ainda era rebelde. Eles estavam no caminho de uma terra chamada Canaã, porém esse povo não entrou na terra prometida. Quem entrou foram os remanescentes, os filhos. E eles não entraram, morreram no deserto, murmurando, sabendo que Deus fazia, que Deus era com eles, mas eles murmuravam. Será que hoje é diferente, Paulo? Hein? Tem dia que vai de vento em pouco, mas tem dia que parece que volta para trás, né? Não é assim? Parece que o povo gosta das cebolas e dos pepinos do Egito, né? Quer voltar para lá. Aí, do 1 ao 10, o livro começa com contagens detalhadas do povo apto para a guerra e as organizações das tribos e dos levitas responsáveis pelo tabernáculo, ainda no Monte Sinai. Do 10 ao 25, ele vai descrever a saída do Sinai, a jornada pelo deserto e numerosos incidentes e murmurações contra Deus e Moisés. Olha só. No capítulo 26 a 36, um novo censo é feito para a nova geração, que recebe novas leis e instruções, preparando-se para entrar em Canaã com Josué, né? Como sucessor de Moisés, que morre no final do livro. Então, quem entra na terra prometida são os remanescentes, e Josué e Caleb, que foram os únicos que permaneceram, irmãos. E os outros morreram todos, não entraram na terra. Então esse é o livro de Números, que narra o censo de Israel. Aí nós temos o livro de Deuteronômio, que significa a repetição da lei. Ou seja, tudo que tem aqui, e mais algumas coisas, é o que tem em Números, e Levítico, aliás. Ele repete a lei novamente. Então, Deuteronômio é uma repetição das leis e mandamentos de Deus, proferida por Moisés aos israelitas, antes de entrarem na terra prometida, enfatizando a obediência, o amor a Deus e a escolha. Obediência e maldição. Entre bênçãos em obediência e maldição, culminando com a morte de Moisés e a ascensão de Josué como líder militar, preparando o povo para uma nova era de fidelidade e vida nova na terra. Então, irmãos, recapitulando, o povo morre no deserto, mas tem os remanescentes. Quando Moisés morre, quem sucede Moisés? Josué. Então Josué, ele era um líder militar também, porque é assim, Deus ele te deu algo na mão, sim ou não? Só que você vai ter que ir lá. Deus deu a terra para o povo? Deu. Mas tinha um gigante na terra, não é? E agora? Como é que faz? Volta para trás? Mas Deus deu. Mas Deus já te deu, irmão. E aí? E agora? Porque a gente pensa, irmão, olha como é que é o nosso pensamento, né? Terreno, carnal, né? Fraco. Acho que Deus ele é Papai Noel, ele é mágico, sei lá.
Eu já te dei, só fico esperando, chegou para mim aqui, beleza. Não, irmão. A gente vive em guerra. A gente vive em batalha. E se a gente não for valente, o que ele falou? Ser valente, né? Esforça-te, tem de bom ânimo. Olha, Deus podia falar, não, fica tranquilo aí, que a terra já é tua, vai vir na tua mão, está tudo certo. Não. E olha que Josué era um líder militar, irmão. Você acha que ele era bonzinho também? Você acha que se tivesse que matar, ele não matava, não? Hã? Então a gente tem que começar, irmãos, diante de Deus aqui. Vamos começar a mudar a nossa estrutura de pensamento. Mudar a maneira como a gente pensa. A gente pensa muito carne, muito terra. Só que Deus, Ele trabalha diferente. Ele trabalha muito com a fé. Isso pode ser João, Maria, Paulo, Manuel. Aquele que se colocar na brecha é ele que vai receber. Olha aí. Ele não vai olhar para mim, esse é mais coitadinho, esse é mais bonitinho, aquele é mais. Não, e vou te dar, não. É o que se colocar na brecha, irmão. Por isso, quando ele fala assim, quem pode ir por mim? Você fala, esse vai aqui, é você. Aquele que fica ali recuado, você não quer, o outro vem quer. Não é assim, irmão? É a fé. Porque Deus ele não vai olhar assim, não. Aquele, não. É aquele que se colocar na brecha. Por isso que aqui na igreja, irmãos, quando aparece alguma coisa, agarra. Se coloca na brecha. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que Deus está preparando. Você não sabe o que Deus está fazendo. Né? Mas você precisa o quê? Se dispor a colocar na brecha. Eu quero, isso aqui eu vou fazer. Quando você faz isso, você está demonstrando fé. Né? Você está disposto a fazer isso. Você tem fé para isso. Quem não tem fé não se coloca na brecha. Então foi o que aconteceu aqui. E lá nessa terra havia gigantes e fala que as uvas lá eram gigantes. Né? As frutas lá era uma terra de abundância. Já pensou, irmão? Uma única uva daquela para alimentar uma família inteira. Né? Já pensou, irmão? Né? Pega uma daquela, já faz o Natal todo mundo aqui. Uma daquela. Então, irmão, é o quê? Mas o que significa isso? Abundância. Abundância. Porque a terra, né? A terra tem abundância. Então, o livro de Deuteronômio ele vai falar sobre isso, né? E tem uma, o livro de Deuteronômio, que é uma repetição da lei, ele vai falar uma oração judaica muito conhecida, chamada Shema, que os irmãos devem conhecer, que fala assim a oração, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus, e você deverá amar o Senhor, nosso Deus, de todo o seu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Esse Shema aqui, Jesus recitou ele. Isso é uma oração judaica. Por quê? Lembrando que Deus era com eles. Então, quer dizer, essa repetição da lei é para o povo entender e não esquecer que Deus ele exige santidade, que Deus ele exige compromisso, que Deus ele exige entrega, que a gente se esquece, né? Então Deus ele sempre lembrava para que o povo recebesse. O livro de Josué, irmãos, para a gente terminar aqui, ele narra a história e a transição de auxiliar de Moisés, a líder de Israel, após a morte do profeta, conduzindo o povo na conquista da terra prometida, chamada Canaã, onde ficavam os cananeus, né? Através de batalhas como a de Jericó. Então teve várias batalhas, irmãos. Uma delas é Jericó. Jericó, sob a orientação divina, demonstrando fé, coragem e obediência, e culminando na divisão da terra entre as 12 tribos, cumprindo a promessa de Deus, né? Então aqui, uma é a conquista de Jericó, a segunda é as batalhas em Canaã contra os cananeus,
3. A divisão das terras entre as 12 tribos de Israel, organizando a posse da terra e reforçando o chamado à obediência à Torá. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Os 5 livros que Moisés escreveu, nós conhecemos como Pentateuco. Penta vem de 5, né? Pentateuco. Porém, o judeu, o israelense, o israelita, ele conhece como Torá, que é o mesmo, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a escritura do judeu, lá do israelita, ela se divide em 3, que é Torá, profetas e escritos. Torá, profeta e escritos. Que seria? A Torá seria os 5 primeiros livros aqui. Os profetas aqui nós conhecemos Jeremias, Isaías, né? Ezequiel. E os escritos seriam o quê? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eles conhecem assim. Então eu estou falando isso, irmão, só para conhecimento. Tem que saber do que se trata, né? Está falando. Bom? Então aqui, e por último, o discurso de despedida de Josué, exortando o povo a permanecer fiel a Deus e à aliança, um exemplo de integridade e obediência que influenciou gerações. Então a mensagem central aqui é fé e obediência, fidelidade a Deus e coragem diante do medo. Entendeu? Então vai aqui, ó, fé e obediência, fidelidade de Deus e coragem diante do medo. Aleluia. Alguém quer fazer uma pergunta, irmão? Aproveita. Quem quer fazer uma pergunta? Quer? Então eu vou fazer. Está vendo isso aqui, irmão? Quem respondeu uma pergunta vai ganhar essa caixinha Bluetooth? Tem uma? Você não vai ganhar mais. Olha, bonitinho, ó. Piscando, ó. Muda a cor também. Vocês querem? Ó, quero ver se vocês pegaram. Foi falado aqui, ó. Prestaram atenção? Tem certeza? Posso lançar a pergunta? Aqui, ó, tá pegando. Posso? Vou mandar uma bem fácil para vocês. Tá muito fácil aqui, tá muito fácil. Vai, vou perguntar. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Ó, só assim, irmão. Não vale consultar o ChatGPT. Nem o Google. Tá? Quem souber faz assim, ó. Você já responde. Tá bom? É fácil. Qual era o nome da única filha de Leia? Qual era o nome da única filha de Leia? Quem? Não, quem? É Lia, né? É a mesma. É isso mesmo. Então, vem pegar essa caixinha aqui, né? Não, mas ela tá aqui, ó. Olha, vê. Não, foi uma pegadinha, porque ela é a mesma coisa. É? Cadê? Então faz outra pessoa. Oi? Não, aqui, ó. Eu vou fazer outro, mas esse aqui você pode levar.
Val? Você respondeu certinho. Aperta aqui para desligar, ó. Então tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Agora vocês vão ganhar um parabéns. Ó, em qual dia, quem souber, ó, não, os pastores não valem. É tudo teórico, tudo estudado. Não vale. Não vale. Eu quero os novos convertidos, o pessoal mais novo assim, né? O pessoal que quer ver vocês lerem Bíblia. Em qual dia da criação foi feito o sol, a lua e as estrelas? Fala, ó. Fácil, né? Eu preciso melhorar essas perguntas aqui. Hã? Próximo vamos trazer uma caixa de som desse tamanho. Glória a Jesus. Bom, então é isso aqui, né? Que eu passei aqui para vocês. Eu sei que às vezes é meio maçante, meio cansativo, porque a palavra de Deus, a Bíblia, né? Ela tem muitas. Como dizer? É um livro que não se lê assim, do começo, meio e fim. Não é um livro de história. Assim, como dizer? Um livro de romance, né? É um livro que ele se conecta com outros livros. Essa é a beleza da Bíblia. Porque, como eu falei aqui, ó, ela foi escrita há mais ou menos há 1500 a 1600 anos, com autores diferentes e em épocas diferentes. Qual que é a idade de uma pessoa? Vai, 100 anos, vamos colocar 100 anos, uma média, vai, 100 anos. Né? O cara que vive bem está ali 100 anos, mas ele vai morrer. Sim ou não? Sim. Vai morrer. Aí ele escreve aqui, e daqui a 500 anos chega um outro camarada e escreve a escritura. E ela se conecta com aquela de 500 anos atrás. O que é que você me diz disso? Só pode ter algo superior, algo divino, algo que a gente não entende. E isso aconteceu por 1500 anos. Como eu falei do cânon bíblico, né, que foi fechado por João lá na ilha de Patmos, que foi o Apocalipse. Né? Então, tudo se fechou ali, porque foram pegando os livros no decorrer das épocas, foram juntando e se fechou o que nós conhecemos hoje como Bíblia. Porque a palavra Bíblia significa o quê? Biblioteca, Bíblios. Ou seja, é uma coleção de livros. Aqui tem vários livros, tem 66. Então eu posso dizer que eu ando com uma biblioteca nas mãos. Por isso chama Bíblia, né? Nós conhecemos como Bíblia. Então, irmãos, é muito importante a gente estudar as Escrituras de uma maneira que a gente venha compreender, né? Como é que Deus ele criou os céus e a terra, como que o pecado entrou no mundo. Então era necessário o quê? Uma redenção, fazer algo para que isso fosse revertido. É o que Jesus veio fazer, né? E veio nos dar vida e vida com abundância, morrendo na cruz do Calvário. Então hoje nós somos libertos pelo Senhor, porque Jesus ele entregou a sua vida. Ninguém matou Jesus, ele se entregou por nós. Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, né? Porque ele sabia que a única redenção era através de sangue. E qual o sangue? O sangue dele, o sangue inocente de Jesus. Entendeu? Então não é mais, quando a gente vê essas coisas, irmãos, aí, né? Gente matando bode, matando para alguma coisa, isso aí, irmãos, isso não salva ninguém, isso não redime ninguém. O único sangue que redime é o de Jesus Cristo.
o nosso Senhor, né? Então, irmãos, aqui eu vou terminar. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos gostaram ou não? Sim ou não? Sim! Os irmãos querem que continue ou querem que pare? Sim, não, hein? Sim ou não? Sim! Chato. Tá bom, irmãos, eu falei que eu ia estudar livro por livro, mas assim, eu vou trazer um resumo de cada livro para te ler. O que cada livro, o que cada livro diz ali para a gente, né? Eu tenho uma noção só, que a gente vai chegar depois no Novo Testamento, que é o que nos interessa também, né? O judeu ele não reconhece o Novo Testamento como uma escritura para eles, tá? Então para eles o que serve é só isso aqui, ó. Então eu optei em começar por aqui para a gente entender, tá, irmãos? Porém hoje o que interessa para nós é a igreja, nós somos igreja. E a igreja ela é constituída por quê? Por judeu, por muçulmano, por candomblé. Pode vir. Mas quando ele chega aqui, que ele recebe Jesus como Salvador, que ele se batiza, ele vira igreja. Você entendeu? Porque a palavra igreja significa eclésia, tirados para fora. Então eles foram tirados, né? Agora a gente fala assim, irmão, mas por que estudar teologia? Por que estudar? Irmãos, quem Jesus escolheu para levar o evangelho aos gentios? Alguém sabe? O apóstolo Paulo. E quem era o apóstolo Paulo? Ele era um teólogo, né? Ele era da maior escola judaica, né? A escola judaica ali foi ensinada aos pés de Gamaliel, neto de Léo. Você entendeu? Só que ele era assim, irmãos, ele era zeloso do que fazia. Você já viu um judeu ortodoxo? Porque existem vários em Israel hoje em dia. Tem os liberais, né? Que é aqueles que já estão mais americanizados do que outra coisa, mas tem os ortodoxos, que eles ainda guardam a lei, eles fazem todos esses rituais aqui, irmãos. Eles são assim, ó. Então, Paulo era um desses. A quantidade, olha, eu não tenho a certeza, mas estou uns 40. Esse? Você tem? Uns 40 mais ou menos, né? Que escreveram a Bíblia. Então assim, irmão, para a gente finalizar, Paulo, ele era zeloso daquilo que fazia. Zeloso, ele fazia, ele fazia com tanto zelo, com tanta maestria aquilo, que ele acreditava naquilo, a ponto de matar os cristãos. Porém ele não sabia ainda, porque ele não tinha conhecido Jesus, para ele era tão normal. Até que ele vai e o Senhor se apresenta para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quando alguém persegue a gente, não é a gente que persegue, mas é o próprio Cristo. Entendeu? E ali ele fala que ele considera tudo aquilo que ele aprendeu diante da glória, da majestade, da sabedoria de Deus na vida dele. Então assim é para nós, irmãos. O Senhor, ele quer nos iluminar. Aquilo que eu falei, que a gente era um pontinho preto na terra, né? Trevas, sem luz, sem graça, sem vida. E hoje a gente tem luz porque a gente tem Cristo na nossa vida. A gente brilha. Então não deixa esse brilho apagar, irmãos. Não deixa esse candelabro que está dentro de você apagar. Mantenha ele aceso. Como é que se mantém aceso? Através da palavra, através da oração, através do jejum, né? Você está sempre ali, ó, com ele aceso. Entendeu? Porque Deus ele quer fazer coisas grandes. Por que Deus ele queria que redimir o povo aqui? Porque Deus tinha planos grandes para o povo. Assim como Deus tem planos grandes para mim e para você também nessa igreja. Tá bom? Então, irmãos, se vocês vierem na mesma dedicação que vieram hoje, a semana que vem eu vou... Oi? Não entendi, não. Vocês gostaram do prêmio, né? Acho que é só o prêmio que vocês querem. Meu Deus do céu. Olha só, os
Aquele momento era o prêmio, Jesus. Não, mas o irmão não sabia, né? Mas agora está sabendo, hein? Oi? Lembrei disso. Irmãos, coloquem de pé, que já são 9 horas, vai dar, né? Oi? Irmãos, vamos orar então, agradecer ao Senhor, né? Em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, te agradecemos, ó Pai amado, por esses momentos aqui, Pai amado. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra te liberta, te salva, meu Deus amado. Que nós possamos, ó Pai, cada vez mais, Senhor, nos aprofundar nas Escrituras, porque, meu Pai, como diz, que o povo erra porque lhe faltou o conhecimento, mas agora não tem mais desculpa, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, dando, meu Pai amado, através da Tua palavra, esse conhecimento, para que o Teu povo não erre mais, mas que nós possamos agora ser vitoriosos em Cristo Jesus, pela Tua palavra. Conduz o Teu povo em paz e segurança, livrando do homem mau, da bala perdida, dos acidentes, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Aplauda, Senhor.